A paz do Senhor Jesus. Eu sou o Bispo Elias do canal da Vara Adonai e Deus da Bíblia. Deus abençoe a tua vida, meu amado irmão. Hoje tem um assunto muito importante. Quero falar sobre a igreja de Sardes, chamada de a igreja morta, que tinha um pastor morto. Isto é, espiritualmente. Esse pastor, ele estava vivo fisicamente, mas estava morto espiritualmente. Ou seja, o que significa estar morto espiritualmente? Significa que você está desligado da comunhão com Deus. Você está desligado da comunhão espiritual com Deus. Você foi separado de Deus. Lá no livro de Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, o que nos diz ali o profeta do Senhor? Deus falando pela boca do profeta Isaías. Diz, o que faz a separação do homem de Deus é o pecado. Então, o pecado, ele nos separa de Deus. E Deus, amado, é a fonte da vida eterna. Deus é a fonte da vida, é a fonte da verdade, é a fonte do amor, é a fonte da justiça, é a fonte da verdadeira vida eterna. Então, sem Deus, o homem está morto. O homem pode estar vivo fisicamente por um período de tempo dado por Deus. Mas espiritualmente ele está morto, ele está separado de Deus, ele está desligado de Deus. Ele está separado da fonte eterna da vida que é Deus, o nosso Criador supremo e eterno. Então, amado, bilhões de pessoas estão mortos espiritualmente. Milhões de pessoas estão mortos espiritualmente. E essas pessoas, um dia vão se encontrar com Deus. E vão prestar conta da sua vida, da sua existência aqui na Terra. O tempo que Deus deu para que elas vivessem e tomasse a decisão de voltar para Ele. Então, é Deus, amado, que permite a existência do ser humano. É Deus que dá o espírito de vida. Nós, seres humanos, geramos o corpo, mas Deus é quem dá o espírito de vida. É por isso que quando a pessoa morre, o nosso corpo volta para o pó. Mas o nosso espírito volta para Deus que o deu. Então, Deus é o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa existência. E a nossa conduta, o nosso modo de vida, enquanto vivemos aqui na Terra, vai ser avaliada por aquele a quem Deus constituiu como juiz dos vivos e dos mortos. Estou falando do Senhor Jesus. É isso que Jesus Cristo aqui vai tratar na igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3 vai falar sobre a igreja de Sardes, cujo seu pastor era morto e cujos membros dessa igreja também estavam em condições de morte espiritual. Também estava morrendo espiritualmente. Então, mas isso é muito importante para mim e para você. Para que eu e você possamos tomar a decisão certa. Se posicionar. Você quer ser uma pessoa viva? Ou seja, você quer ter a verdadeira comunhão com Deus? Você quer ter a vida eterna? Então aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque é através do Senhor Jesus que nós nos conectamos com Deus. É através do Senhor Jesus que nós somos ligados a Deus.
e passamos a receber de Deus, através do Senhor Jesus, a vida e a vida eterna. Mas para isso, nós temos que obedecer à palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que nós santificamos as nossas vidas. Através do sacrifício do Senhor Jesus, os nossos pecados foram perdoados. Nós fomos purificados, limpos, lavados dos nossos pecados. E agora que nós temos a nova vida, então nós vamos santificar essa vida, vamos manter essa vida em santificação através da palavra de Deus. Mas quando nós deixamos de obedecer à palavra de Deus, quando nós rejeitamos a palavra de Deus, é aí que o crente, que aquele que confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, começa a morrer espiritualmente. Então é o caso deste pastor da igreja de Sardes. É o caso dos membros dessa igreja que estava também morrendo espiritualmente. Isso é muito sério, amado. Então é sobre esse assunto que nós vamos falar nessa ministração, nessa mensagem. Eu sou o Bispo Elias, do canal da Vara Adonai. Bem-vindo aos nossos canais. Amém? Nos ajude. Nosso canal ainda é pequeno, mas estamos trabalhando para trazer a genuína e verdadeira palavra de Deus ao teu coração, para que você possa ser edificado, para que você possa ser abençoado e que você se torne um crente verdadeiro. Para que você, como servo do Senhor Jesus, possa santificar a sua vida e que você esteja preparado para a volta do Senhor, quando Ele então nos transformará. E aí nós receberemos para toda a eternidade a vida e a vida eterna. Então esse é o nosso objetivo, de estar trazendo a palavra de Deus ao seu coração, para que você possa ser abençoado grandemente em nome do Senhor e você possa santificar a vida que você recebeu do Senhor Jesus. Amém? Porque quando você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebeu o perdão dos seus pecados, então você passou a ter uma nova vida, uma vida com Deus, uma vida com Jesus, e agora você começou a santificar a sua vida. E como que você faz isso? Obedecendo a palavra de Deus, ministrada pelo Senhor Jesus e depois pelos seus apóstolos e também pelos seus servos, como eu e como muitos que pregam a verdadeira palavra de Deus, que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Então nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6. Então vamos para a leitura da palavra do Senhor. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de quem vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-os, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de nenhuma maneira riscarei o seu nome do livro da vida,
e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim Jesus termina a sua carta à igreja de Sardes. Primeiro, Jesus mostra a sua autoridade, mostra o seu poder. Ele diz que ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Lá no capítulo 5, nós vemos, na visão, um cordeiro, ele tinha 7 olhos, ele tinha 7 chifres, simbolizando os 7 Espíritos de Deus, simbolizando o Espírito de Deus. Lá no livro de Isaías, amém? Então, lá no livro de Isaías, no capítulo 11, no versículo 2, Isaías profetiza sobre o Mashiach e fala sobre os 7 espíritos que o Mashiach teria. Ali fala sobre 7 qualidades que o Mashiach, que o Messias teria quando ele iniciasse o seu ministério aqui na terra. Então vamos ler lá no livro de Isaías, no capítulo 11, e no versículo 2. Assim nos diz o texto, Isaías, capítulo 11, versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, e o Espírito de conselho, e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, e de temor do Senhor. Versículo 3 diz, deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Amém, amado? Isso aqui falando do Messias. E falando do Messias que já veio. Do Messias chamado Jesus. Aqui Isaías, 700 anos antes do nascimento do Mashiach, do nascimento de Jesus, ele estava profetizando. Ele fala dos 7 Espíritos do Senhor, que atuaria na vida do Mashiach. Então são qualidades, são autoridades, poderes que o Mashiach teria quando manifestasse o seu ministério aqui na terra. E fala da maneira que ele trataria os pobres, da maneira que ele trataria os mansos e como ele faria com os ímpios. É lógico que essa última parte, que sairá fogo da sua boca e matará os ímpios, isso fala da sua vinda quando ele vier, para estabelecer o reino de Deus, para estabelecer o reino milenar de Deus. Então, amado, esse que tinha os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas na mão, como está escrito, como está revelado lá no Apocalipse, no capítulo 3, para o pastor da igreja de Sardes. Então o Senhor, amado, ele conhece todas as coisas. O Senhor, ele sabe de todas as coisas. Nada está escondido, nada está oculto diante dos olhos do Senhor. Vemos lá no capítulo de Apocalipse, no capítulo 1,
Quando João vê a imagem espiritual, a imagem glorificada do Senhor Jesus, ele diz que os seus olhos são como chamas de fogo ardente. Ou seja, luz, uma luz poderosa, ou seja, conhecimento total de todas as coisas. Então ninguém pode esconder nada de Jesus. O que você praticar, meu amado, escondido. Também você pode estar escondendo da igreja, pode estar escondendo da tua família, pode estar escondendo dos membros da igreja. Mas você não consegue, jamais você vai conseguir esconder de Jesus. Ele conhece os teus pensamentos. Imagine as tuas obras. Então, amado, Jesus está aqui falando para este pastor da igreja de Sardes. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E o Senhor até começa dizendo para ele: você tem nome de quem vive, mas você está morto. O que leva, amado, uma pessoa a morrer espiritualmente? Vamos ler lá no livro de Romanos, no capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 20. Porque quando eres servos do pecado, estavas livre da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. No versículo 23, Paulo continua falando: porque o salário do pecado é a morte. Parte A do versículo. Então, amado, o que leva uma pessoa a morrer, tanto eternamente como morrer espiritualmente, é quando ele entra na prática do pecado. Então tem muita gente, muitos servos de Deus, servas de Deus, que começaram uma vida santa com o Senhor, foram purificados no sangue de Jesus, receberam o Espírito Santo e começaram a ser santificados mediante a palavra de Deus. Mas aí essas pessoas, irmãos, tomaram a decisão de voltar os seus corações para o mundo e começaram a praticar as coisas do mundo, entraram no sistema do mundo, na moralidade do mundo. E nós sabemos, como a Bíblia diz, lá em João no capítulo, na primeira epístola de João, no capítulo 5, lá no versículo 19, que o mundo jaz no maligno. Então, quando a pessoa, amado, pede o temor de Deus, quando a pessoa pede o temor da palavra de Deus e não valoriza a palavra de Deus e não entende, irmãos, que a palavra de Deus ela é santa e todo crente tem que obedecer à palavra de Deus. Jesus disse que aqueles que o amasse de verdade seriam aqueles que guardariam os seus mandamentos. Como ele fala lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 21. Aqueles que guardam os meus mandamentos, este é o que me ama. Ele será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Então, a prova de que eu e você amamos a Jesus, a prova que nós amamos a Jesus e nós sentimos felizes, alegres em obedecer os seus mandamentos, é quando nós passamos a viver e obedecer os mandamentos de Jesus, que são os mandamentos de Deus.
Então, quando nós deixamos de obedecer a palavra do Senhor e nos inclinamos para seguir o sistema do mundo, nos inclinamos para a nossa natureza carnal, para as obras da carne. E que obras da carne são essas? Que mata o crente espiritualmente, que deixa o crente morto espiritualmente. Você pode ter nome de quem está vivo. Você pode estar dentro de uma igreja, congregando, cantando, dizimando, cumprindo todas as obrigações exteriores de um crente vivo na igreja, mas fora da igreja você pratica iniquidade. Fora da igreja você vive praticando, você vive dominado pela natureza da carne. As suas obras são obras carnais. Você é dominado pela natureza pecaminosa. Você é crente na igreja, mas no mundo você vive como uma pessoa sem Deus, como uma pessoa que vive fora da palavra de Deus. Vamos ver o que está escrito lá em Gálatas, irmão. O que é obras da carne? O que é frutos da carne? Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Eu vou ler o 19, o 20 e o 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria, coisa semelhante a estas, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Então, amado, se você vive na prática desses pecados, se você vive praticando as obras carnais, as obras da natureza pecaminosa, amado, você está desligado de Deus. Olha o que nos diz o livro de Isaías, no capítulo 59, no versículo 2. Ali nos fala, o Senhor falando através do seu profeta, que os nossos pecados nos faz separação entre nós e Deus. Então, nossos pecados nos separam de Deus. Então, as pessoas que estão praticando iniquidade, ele está morto espiritualmente, ele não tem vida espiritual. Então, a natureza pecaminosa está matando a sua vida espiritual. A Bíblia não fala os pecados deste pastor da igreja de Sardes, e nem dos membros da igreja de Sardes, mas fala que o pastor está morto espiritualmente e várias pessoas da sua igreja estão morrendo espiritualmente. E Jesus avisa este pastor para que ele possa estar vigilante, para que ele possa estar alerta, que ele abra os seus olhos, para que ele compreenda, né, o buraco em que ele está, a situação espiritual que ele está. Ele está mergulhado na lama, ele está mergulhado no pecado. Então ele tem nome de crente salvo. Ele tem nome de um crente abençoado. Mas ele está morto espiritualmente. Porque quando a gente nega o evangelho de Jesus, quando a gente se nega a obedecer os mandamentos de Jesus, amado, você está rejeitando o próprio Jesus. Porque o evangelho de Jesus mostra quem Jesus Cristo é. E se você não crê no testemunho de Jesus, se você não obedece o testemunho de Jesus, então é porque você não é dele. Você
pode estar, você tem nome de crente, você tem nome de servo de Jesus, mas você, na prática, na verdade, você não é um servo de Jesus. Você tem nome de servo de Jesus, mas você não é o verdadeiramente, porque você está morto espiritualmente. Como diz Isaías no capítulo 59, versículo 2. O pecado separou você de Deus e de Jesus. Mas pode ver que Jesus chama a atenção desse pastor, chamando ele para o arrependimento, para que ele abra os olhos, para que ele vigie, para que ele preste atenção no caminho errado que ele está. E o Senhor Jesus está propondo para ele, né, o arrependimento, para que ele se arrependa e mude a sua atitude, para que ele se lembre daquilo que ele recebeu de Jesus, a honra, a salvação, a libertação, a purificação e a honra de servir ao Senhor. Ele recebeu grandes coisas da parte do Senhor. Mas ele vai perder tudo isso, está perdendo tudo isso, se ele permanecer como morto espiritual. Mas se ele se arrepender e pedir perdão ao Senhor Jesus, certamente Jesus vai restaurá-lo e ele voltará de um crente morto para um crente vivo. É isso que o Senhor está explicando aqui para nós. O povo da igreja de Sardes. O Senhor está chamando para o arrependimento. Está chamando também os membros da igreja que estavam morrendo espiritualmente também. Meu amado, abra o teu coração. Entenda o que o Senhor está dizendo para este pastor. Amado, hoje nos nossos dias também existem muitos pastores que estão mortos espiritualmente. E por que eles estão mortos? Porque eles estão praticando a iniquidade. Vamos ver o que nos diz Mateus no capítulo 7. O que Jesus falou desses pastores que estão praticando a iniquidade? Olha que esses pastores, eles estão ativos na obra. Olha o que esses pastores fazem. Mas eles fazem essas coisas, mas praticam iniquidade. Então quem pratica iniquidade, como João fala, pratica o pecado. E quem pratica o pecado está morto espiritualmente. Vamos ver lá em Mateus no capítulo 7. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos nós em teu nome expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, amado, esses são os pastores nos dias de hoje. Eles estão pregando, eles estão profetizando, eles estão expulsando demônios, eles estão fazendo maravilhas em nome de Jesus, mas estão praticando iniquidade, estão praticando o pecado. E a Bíblia diz, os que fazem isso estão mortos espiritualmente, como o pastor da igreja de Sardes. Tome muito cuidado, meu amado, para que você não esteja participando da igreja morta e que você não tenha um pastor morto. Tome muito cuidado. E Jesus Cristo ainda fala de uma forma poderosa e clara. Vamos ver o que o Senhor fala lá no Apocalipse. Nas últimas palavras a este pastor, ele diz assim que na igreja, tinha pessoas nessa igreja que não contaminaram a sua alma, as suas vestes espirituais. Ele diz que essas pessoas, esses crentes, andariam de branco com ele na glória. E ele diz assim, o crente que vencer, o crente que manter a sua vida em santificação, ele diz que de nenhuma maneira ele vai riscar o seu nome do livro da vida. E diz, e confessarei
o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Eu queria terminar indo lá em Lucas, no capítulo 9 e no versículo... Não, vamos lá em Lucas. Nós vamos ler ali no capítulo 9, a partir do versículo 23. Vamos ver o que o Senhor nos fala ali. Eu vou estar terminando esta palavra. Vamos ler o versículo 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém, amados? Então termino com essa palavra no seu coração. Então, você já sabe o que você tem que fazer. Se você está vivendo em desobediência à palavra do Senhor, então você é um crente morto. Mas Jesus está chamando todos ao arrependimento. Ainda é hora e momento de você se arrepender dos seus pecados e ter novamente a vida e a vida eterna. Procure saber, meu amado. Você está numa igreja morta? Você está sendo pastoreado por um pastor morto? Procure saber. Que Deus te abençoe, amado. Que essa palavra venha ajudar você a crescer espiritualmente e a entender. Por isso que você vai ver nos nossos dias muitos crentes escandalizando o Evangelho. Por quê? Porque existe crentes vivos que glorificam o nome do Senhor Jesus. E existe crentes mortos que escandalizam o nome de Jesus. Que você seja daqueles que glorificam o nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique com Deus em nome de Jesus.